Tá começando mais uma edição do JR 15 Minutos, o seu podcast que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. A cada minuto, 4 golpes são aplicados no Brasil. Vimos o carro, ele abriu, tudo bonitinho, só que na hora ele disse que ia levar para a vistoria. Que até hoje o carro desapareceu, junto com o meu dinheiro, né, com os 13 mil reais. Ela deu queixa na polícia, mas ainda não teve o dinheiro de volta. Bom, você viu aí, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública reúne os principais dados sobre criminalidade no país. Com base nos registros oficiais das secretarias de segurança dos estados, do Distrito Federal, esse estudo serve como um termômetro da violência no Brasil. Os dados agora de 2024 mostram uma realidade que é sempre complexa. Apesar da queda nas mortes violentas em geral, aumentaram os feminicídios, aumentaram os estupros e os homicídios de crianças e adolescentes. Esse levantamento também revela a persistência da letalidade policial. E diante desse cenário, eu converso com um especialista em segurança pública, coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo. Conosco, Leandro Piquet. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Eduardo Ribeiro, pelo convite para estar aqui com vocês. É um prazer todo nosso, aproveitar um pouquinho dos seus conhecimentos e tentar digerir alguns desses números. Professor, nós começamos por um dos dados mais alarmantes, feminicídio. O número de mulheres mortas, pelo fato de serem mulheres, atingiu o maior patamar desde 2015. Foram quase 1.500 feminicídios em 2024, uma alta aí de 1% em relação a 2023. Os feminicídios no Brasil estão sendo bem tratados, na sua opinião? Não. Nós temos muitos problemas nessa área de violência contra a mulher, que começa no atendimento, porque as vítimas nas delegacias, na rede de saúde, falhamos muito na detecção precoce do problema. Há muito a fazer quando se percebe que uma mulher é vítima de uma violência doméstica. É possível interferir nesse processo nos seus estágios iniciais, diminuir o risco, afastar o agressor da residência, ou proteger a mulher e filhos em ambientes seguros. Nós precisamos, como sociedade, como Estado, melhorar muito esse tratamento do problema da prevenção, do seu componente de prevenção. O que acontece no Brasil é que, a partir da aprovação da lei, a tipificação penal tem melhorado, e nós conhecemos mais sobre o que ocorre de fato no cotidiano envolvendo a violência contra as mulheres. Ou seja, nós aprendemos mais na medida em que os registros melhoram, o número de casos relatados como feminicídio aumenta. Então isso faz com que a capacidade de investigação e detecção do problema seja maior. Mas agora a gente tem que olhar para a prevenção e começar na rede de saúde. O primeiro sinal de uma mulher que foi vítima de agressão doméstica, afastar, orientar para o afastamento da situação de risco, prevenir com intervenções do sistema de justiça criminal nesses estágios precoces, isso é muito importante. Então nós estamos muito mal nessa fotografia. Olha, um outro dado que causa preocupação é o aumento de mortes violentas, de crianças, de adolescentes, professor. A alta foi puxada principalmente por intervenções policiais. O crescimento de 4% em relação a 23 quebra uma tendência de queda que vinha desde 2020, se não me engano. Reacende também o debate sobre o impacto da violência nos territórios mais vulneráveis. No ano passado, foram mais de 2.300 vítimas, com até 17 anos. Professor, como é que o poder público pode proteger melhor crianças, adolescentes, em áreas que já são marcadas? É um cenário bastante complexo, a vitimização de crianças e adolescentes, porque envolve conflitos que ocorrem no contexto de áreas controladas pelo crime organizado, ou em que há conflito entre organizações criminosas, e nesse contexto as intervenções das polícias, as intervenções para controle desses problemas, muitas vezes gera vítimas inocentes nesse processo. E algumas desses adolescentes estão envolvidos também nessas dinâmicas do crime e acabam sendo as primeiras vítimas nessas situações de conflito entre organizações criminosas e das polícias com essas organizações, tentando aí as polícias terem alguma participação, alguma tentativa de resolver esse problema, o que é sempre bastante complicado.
Então, eu acho que a atenção aqui, número 1, é no planejamento das intervenções nesses territórios, que precisa ser levado em conta com muito cuidado, né? Evitando o máximo riscos desnecessários, danos colaterais. Essa é uma realidade que o Brasil lida e é muito difícil, porque do ponto de vista da segurança pública é importante ter uma ação contínua nessas áreas onde o crime organizado se faz presente, mas isso, obviamente, leva a situações de risco para esse grupo mais vulnerável e precisa ser muito bem planejada, essas ações precisam ser muito bem planejadas nesses territórios. E ainda sobre esse assunto, professor, falando em intervenções, policiais, o anuário nos mostra que as mortes causadas por policiais caíram em 2024, mas menos do que os outros tipos de assassinato. Foram mais de 6 mil vítimas, uma queda de mais de 3%. O que esses números revelam para o senhor sobre o modelo de policiamento adotado em parte dos estados brasileiros? Revela falta de treinamento, revela falta de procedimentos operacionais adequados, falta de controle interno, falta de controle externo. Eu acho que a violência policial ela se insere num contexto de falhas institucionais que podem ser resolvidos. O uso de câmeras corporais é um exemplo, um impacto comprovado positivo de redução da letalidade policial, a adoção de treinamentos mais rigorosos, controles internos mais rigorosos, formas de controle externo também por parte do Ministério Público são muito importantes. Professor, vamos falar dados interessantes também que nos fazem mergulhar num aparente ciclo virtuoso. Uma redução aí de 25% em 6 anos, queda em todas as regiões do país, e eu estou falando das mortes violentas intencionais, isso desde 2018. O que tem funcionado na segurança pública brasileira para justificar essa tendência de redução nos homicídios? É impossível responder essa sua pergunta, Eduardo. Assim, o que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no México, está acontecendo na Colômbia, em outros países violentos das Américas, que vem apresentando uma redução nas taxas de homicídio. Uma hipótese muito discutida é uma espécie de migração do crime, dos crimes violentos, aqueles crimes que são, usam ameaça, armas de fogo, o roubo, o furto, eles estão menos presentes. E os crimes baseados em mercado, ou seja, em trocas econômicas, compra e venda de produtos ilícitos e produtos lícitos que são comercializados de forma ilícita, isso tem aumentado muito também. Os crimes de fraude. Então, outros tipos de crimes têm oferecido, oportunidades mais vantajosas para uma digitalização e uma migração para o ambiente de crimes baseados em transações, em negócios. Crimes que envolvem compra e venda, e não a ameaça, no roubo, o uso da violência. A própria dinâmica do crime organizado também parece sofreu uma série de transformações. Agora, ao mesmo tempo, o Brasil registrou, no ano passado, o maior número de estupros, da série histórica. São mais de 87 mil vítimas, a maioria crianças. O que o senhor enxerga por trás desses números? Eu entendo que isso tem relação direta com a melhoria do sistema de registro de ocorrência desses crimes. Nós estamos avançando muito no Brasil no que diz respeito à construção de serviços especializados para crianças, mulheres. Isso ajuda, aumenta o conhecimento sobre esses crimes. Como eu dizia antes, é muito importante conhecer o que está acontecendo para desenhar intervenções e políticas de prevenção e de controle mais eficazes. Nesse caso, prevenção é tudo. O diagnóstico precoce do problema e a intervenção buscando afastar o agressor das suas vítimas potenciais. Ou seja, talvez os números não sejam tão diferentes do que vinha acontecendo, mas nós estamos documentando melhor os casos, É exato. Eu acredito muito nessa hipótese. Nesses casos, nós temos uma rede melhor para acolher as vítimas, uma compreensão, tipificação penal mais adequada. Isso ajuda muito.
Professor, nós temos aí no levantamento que as 10 cidades mais violentas do Brasil estão no Nordeste, muitas delas com forte presença de facções criminosas. Segundo o anuário, a disputa por territórios e rotas do tráfico de drogas é um dos principais fatores que agravam essa situação. Que tipo de ação coordenada entre governos locais e o governo federal poderia ajudar a conter esse avanço das facções, hein? Essa agenda é importantíssima. Estamos muito atrasados. Os governos estaduais têm muita dificuldade de aceitar ajuda e o resultado é esse. O crime organizado avança, ocupa cada pedacinho disponível, explora oportunidades e gera conflitos entre organizações, com a polícia. Enfim, a dinâmica de expansão do crime é sempre violenta. Então, a agenda de cooperação necessária hoje, na minha visão, é principalmente focada no controle de território. Nós precisamos pensar o que fazer com esses territórios controlados hoje, como reverter esse controle e, principalmente, como enfrentar esses mercados ilícitos que se estabeleceram nesses territórios. Não estamos falando apenas de drogas, mas de furto de energia, o mercado imobiliário, o sinal de internet que é roubado, distribuição de gás, extorsão praticada contra comerciantes. Essas áreas viraram, na verdade, grandes protetorados do crime, onde há ali uma exploração muito intensa de diversas atividades econômicas e as organizações crescem com isso, né? Crescem com o poder de controle de mercado, crescem com o poder de corrupção do Estado, das polícias, a infiltração em vários segmentos do Estado já nesse momento, também na política. Então, há diversas formas de conexão, sempre muito problemáticas, envolvendo corrupção, envolvendo exploração de atividades econômicas ilícitas em diferentes níveis, que alavancam o poder dessas organizações. O governo federal tem uma preocupação com isso, eu acho que tem muito interesse em ajudar, mas os estados têm sempre essa questão do cálculo político, de aceitar ajuda e serem tratados como débeis, como fracos nesse enfrentamento. Eu não posso terminar sem a gente falar sobre roubo de celular, né, professor? Continua sendo um crime de grande impacto no cotidiano de todos nós. Apesar de uma queda nos registros, quase 1 milhão de aparelhos foram levados no ano passado e só 8% foram recuperados. Por que ainda é tão difícil combater esse tipo de crime? As novidades anunciadas em São Paulo, no Paraná e na esfera federal, como é que o senhor avalia? Eu avalio que esse é um exemplo interessante, porque o roubo de celular ele tem duas motivações básicas. Uma é alimentar o mercado de celulares usados. Aqui e em outros lugares do mundo que eles são exportados eventualmente. Então esse na verdade eu falava antes que os roubos e os crimes violentos estão diminuindo, mas os crimes e roubos violentos que têm relação com mercados aumentam. E esse é um exemplo. O infrator rouba o celular para vender celular no mercado de celulares usados. Então, nós temos que melhorar a fiscalização do segmento de usados, impedindo que esses celulares sejam introduzidos na rede e reutilizados. Isso foi o que fez o Piauí, por exemplo, né, com aquela simples medida de anunciar, junto com as operadoras, fez um protocolo que informa ao comprador de um celular usado que se o celular tivesse sido roubado, ele, ao se conectar na rede, ele era informado de que aquele celular tinha sido roubado e ele deveria procurar a delegacia para entregar aquele celular. Isso teve um efeito incrível, porque muita gente compra o celular simplesmente achando que é um celular de segunda mão, comprou numa loja, mas ele é fruto de um roubo. Eu acho que a gente deu conta de boa parte do anuário, mas sem dúvida a gente vai precisar voltar a falar sobre armas nas mãos de cada vez mais brasileiros. Então eu deixo uma palavra final para o senhor sobre essa integração necessária para que a gente possa, no ano que vem, estar olhando para números melhores, né? Então, um pesadelo cotidiano. As armas ilegais, as armas que são contrabandeadas, as armas que são montadas por armeiros aqui no Brasil, o tráfico formiguinha, né? Essa semana houve aqui uma operação desse tipo em São Paulo que revela bastante, assim, pessoas que vieram fazer compras em São Paulo, do Sul, trazendo arma e munição para serem comercializadas aqui em São Paulo. São pequena quantidade na mão de pessoas que estão aí na fronteira do Uruguai para cá, do Paraguai.
Enfim, esse é um pesadelo cotidiano. Armas ilegais precisam sempre de muita investigação, muito controle por parte da segurança pública. Isso não tem saída, né? Não tem. E outra coisa diferente, eu acho que nós também demos um passo importante na unificação dos dois grandes sistemas de controle de armas de fogo no Brasil, agora sob a responsabilidade da Polícia Federal. Isso é um pleito antigo de toda a área de especialistas, de ter um sistema único de controle de armas de fogo no Brasil. Temos agora e é preciso fazer funcionar, né? É preciso fazer esse sistema realmente produzir dados úteis para a investigação das armas clandestinas, das armas ilegais em circulação no país, que são as armas que o crime usa, né? Então esse é o problema, e a gente sabe a geografia, sabe de onde vem, sabe para onde vai, e as estratégias de controle precisam ser efetivamente melhoradas. Professor, eu quero agradecer demais a sua participação. Leandro Piquet é especialista em segurança pública e coordena a Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo. Muitíssimo obrigado, professor. Muito obrigado, Eduardo. Um prazer conversar. Bom, terminou aqui a edição 1221 do seu podcast 15 Minutos, podcast que tem produção de David Bezerra, estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Wendel Montalvão, coordenação de conteúdo de Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardo. Bora para a próxima.